Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula 1, referente à nossa segunda apostila, né, unidade 2, de ciências, tá? Lembram de mim, professora Gabriela, tá bom? Nós vamos iniciar na página 6 da apostila, sobre sistema endócrino, crescimento e controle hormonal. Eu quero que vocês se posicionem para estudar, abre a apostila, o caderno. Como que eu vou fazer? Eu vou falando para vocês, algumas coisas eu vou fazer referência onde está na apostila para vocês irem se achando, mas é muito importante que vocês prestem atenção na aula, porque como a apostila é interativa, vocês vão ter coisas para responder. E as coisas que vocês têm para responder está escrito e a professora vai estar falando. Então, vocês vão prestando atenção e já vão respondendo, vão anotando o que vocês acharem interessante ou grifando na apostila, tá? Porque é assim que estuda. E vocês precisam continuar os estudos, né? A gente não pode parar a educação. Então, se posicionem legal para poder prestar atenção na aula. Abre a apostila na página 6, tá? Se concentra, desliga um pouquinho do mundo lá fora e vamos mergulhar no fantástico mundo do sistema endócrino, que é um sistema que trabalha com respostas, é um sistema regulador, tá? Ele trabalha junto com o sistema nervoso central, que é o que recebe o estímulo, e ele vai dar a resposta. Ele vai regular, ele vai fazer o controle do organismo, ele vai tentar manter o nosso metabolismo, a nossa energia e várias outras coisas em equilíbrio. Quando está em equilíbrio, nós temos a homeostase. Então, gravem essa palavra, homeostase, tá? O organismo está em equilíbrio, então ele está em homeostase. Vamos entender melhor, então, esse equilíbrio? Vamos lá. Ó, aqui, vamos para a página 8. Cadê? Tá bom? Que vai explicar a função do nosso metabolismo de estar regulando as funções. Que funções? As funções vitais. Para hoje eu estar aqui conversando com vocês, meu organismo está fazendo diversas atividades, tem um monte de coisa acontecendo, meu coração não está só batendo, né? Os sinais vitais são muito mais do que isso. Além de eu estar o básico, estou respirando, meu coração está batendo, né? Que é vital, beleza. Mas tem outras coisas acontecendo, a minha tireoide tem que estar regulada, o meu sistema hormonal todo tem que dar respostas corretas, senão eu vou estar aqui, de repente, tá mó frio, eu tô aqui suando pra dedéu. Tem alguma coisa errada, tá? Então, esse é só o começo para vocês irem se habituando a esse sistema, porque o sistema endócrino está ligado aos hormônios. E quem produz esses hormônios são as glândulas, que elas derivam do tecido epitelial e formam uma estrutura que vai estar secretando essa substância, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Na página 9, temos a glândula, um exemplo aqui, ó, da glândula sudorípara, certo? De como ela vai secretar o suor. O suor nada mais é do que uma regulagem da nossa temperatura, né? Se está muito calor, o corpo está muito quente, você precisa suar para regular a temperatura corporal, né? Isso tem a ver com equilíbrio. Imagina, tá muito calor, a gente esquenta, tem uma panela de pressão até explodir. Não dá, né? Então, o sistema, como é um sistema regulador, tá associado, uma das funções também é essa, tá? Então, as glândulas vão estar regulando essas funções corporais. Vamos para outra página. Aqui, a gente vai para 11, que vai falar sobre glândulas, tá? Vocês vão preencher aqui. E eles vão falar de 3 tipos de glândulas, que é a endócrina, a exócrina e a mista. O que é cada uma delas, tá? Resumidamente. A exócrina, tá? Exócrina com X, vocês vão achar ela aí na página... Cadê que eu mostrei pra vocês? 11, tá? Na página 11. A exócrina, ela vai liberar substâncias para fora
da corrente sanguínea. Então, vai, né, sair de dentro para fora. Exócrina. Endócrina. Libera para dentro, endo, né, para dentro da corrente sanguínea, esse hormônio. E as mistas, elas vão fazer os dois trabalhos, tanto para fora quanto para dentro, sempre ligado à corrente sanguínea, tá? Para essa dispersão. Então, beleza, vocês já sabem os 3 tipos de glândulas. Aí nós vamos ter as glândulas do sistema, aqui, ó. Cadê? Acompanha aí, porque eu não vou poder fazer os desenhos incríveis que vocês adoravam. Então, ó, tá mostrando cada local dessa glândula, certo? Então, ó, a hipófise, que fica aqui no cérebro. A tireoide aqui da garganta, que a maioria das pessoas já ouviram falar. Às vezes a pessoa tem problema de tireoide e tal. Nós já vamos chegar nesse assunto. Aqui a paratireoide do pâncreas e suprarrenais que estão nos rins. Aí, se é mulher, nos ovários e o homem nos testículos, tá? Nós vamos ter as glândulas endócrinas, beleza? Então, o que a hipófise faz? Ela vai controlar várias outras glândulas responsáveis, ó, me acompanhem aí na página 13, pelo hormônio do crescimento. Então, a criança vai, né, tá sempre liberando esse hormônio enquanto tá na fase de crescimento. A prolactina, que é um hormônio liberado, né, pelas glândulas mamárias, né, para produzir leite materno. A oxitocina ou ocitocina, que atua no ovário, então, mais feminina, né? O hormônio antidiurético, com ação no rim. E o hormônio luteinizante, que regula as atividades das glândulas sexuais. E o hormônio folículo estimulante, que é regulador do crescimento, desenvolvimento, reprodução, puberdade e da liberação de hormônios sexuais. Então, assim, por isso que a gente fala, a criança, ela não tem sexualidade, ela não vai ter essa malícia, porque não tem hormônio funcionando para isso ainda, né? Quando você entra na fase da puberdade, né, que nós vamos estudar mais para frente também, os hormônios começam a trabalhar a sexualidade. Para quê? Para reproduzir. Por quê? Porque faz parte dos seres vivos o processo da reprodução, né? A gente quer se reproduzir para passar os nossos genes adiante, faz parte do nosso metabolismo, né? Da nossa, como eu posso dizer, nosso processo vital mesmo, né? Então, esses hormônios que vão mandar os sinais, ó, já tá na hora, né? Quando você é criança nem pensa nessas coisas. Vamos mudar de assunto. Vamos lá para a tireoide. Então, a tireoide vai ser uma outra glândula. Ela produz uma tiroxina responsável pelo metabolismo, que é a atividade dessas células. Aí, quando você tem o hipotiroidismo, a velocidade do metabolismo é menor. Provoca diminuição dos batimentos cardíacos e temperatura corporal no adulto. E na criança, prejudica o crescimento e desenvolvimento físico e mental, tá? Como é importante os hormônios estarem regulados sempre. Eles mexem muito com o funcionamento realmente do nosso metabolismo. Então, esse equilíbrio, ele tá organizadinho, deixa você uma pessoa bacana, tá? Desculpa, gente. Aí, o hipertiroidismo, o metabolismo fica acelerado. Então, o coração vai bater muito forte e o sangue vai circular com muita pressão pelas veias, né? Porque vai estar muito forte o coração e tal. Então, pode vir a dar problemas de coração e vascular. Vascular tem a ver com as veias, né? Por onde o nosso sangue corre, tá bom? Aí nós vamos ter a glândula paratireoide, que regula o cálcio e o fósforo no sangue, que é essencial para músculos e ossos saudáveis, né? Então, se a paratireoide está regulada, tá certinha, tá trabalhando bem, tá conseguindo, né, trabalhar legal, você vai ter ossos firmes, né? E a musculatura rija, né? Se não tá bom, já viu gente que fica quebrando tudo com facilidade, parece que é molinho? Às vezes está desregulado o hormônio da paratireoide e não tá
trabalhando corretamente. Então, precisa regular. É bem complicado esse negócio de hormônio, principalmente para mulher, quando chega naquela época da menopausa. Tem médico que dá hormônio para regular, tem médico que fala que não é para dar, porque os estudos são. Não é que são poucos, né? Existe todo um empenho científico para entender melhor, para a gente poder regular nosso metabolismo. Porque vai acelerar seu metabolismo, né? Como a gente viu, ou vai diminuir. E mesmo assim é difícil acertar, porque cada indivíduo tem diferenças, né? Tem gente que tem um metabolismo mais acelerado e coisa e tal. Então é bem difícil os tratamentos hormonais, mas existe. Para criança que às vezes está com problema do crescimento, do hormônio do crescimento, eles dão hormônio para a criança crescer. Então, assim, existe todo um estudo a respeito disso também, que é bem interessante, mas ainda tem que ampliar muito, tem que muito ser desenvolvido, tá? Para melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque a pessoa tá faltando um hormônio, tá faltando uma regulação legal, ela não fica bem. Então, agora nós vamos para suprarrenais, as glândulas suprarrenais. Qualquer coisa vocês voltem lá na página 12 para ver onde elas ficam, tá bom? Tá mostrando direitinho no corpo humano, cada glândula, a sua localização. Então, vamos lá. Suprarrenais, ela vai ter, na parte do córtex, ela produz esteroides, que controlam o nível de açúcar e de sais no sangue. Metaboliza proteínas e gorduras. Tem o cortisol, que interfere em inflamações, né? Tanto que a gente tem um remédio que é a cortisona para isso. Tá relacionado, né? E a medula, a parte da medula, produz adrenalina e noradrenalina, que prepara o corpo para ação, atacar ou fugir, né? Então, quando eu falei lá no comecinho desse vídeo que o sistema nervoso central está envolvido com o sistema endócrino ou hormonal, né? Por quê? Porque você tem um estímulo, aí você vai ter uma reação, e essa reação vai ser regulada por essa, no caso, por essa glândula, né? Que é uma reação, às vezes a pessoa trava, às vezes a pessoa vai sair correndo, cada um vai ter, já devido um pouco à personalidade, de um jeito, mas tem coisas que não tem como. A pupila vai dilatar, alguns sinais, né? Você vai fazer uma coisa que o pessoal fala, é mó adrenalina, né? Vou pular de paraquedas para sentir aquela adrenalina gostosa. É uma sensação gerada por uma glândula suprarrenal, tá? Justamente porque você tá correndo perigo e ao mesmo tempo é gostoso, enfim, não sei, nunca pulei de paraquedas, mas para quem gosta de viver adrenalina, você vê que a pessoa se acostuma com a adrenalina e quer tá sempre fazendo. Um exemplo que eu vou dar para vocês entenderem legal como é que funciona essa ligação. Então vamos lá. Montanha-russa. Vocês já ouviram aquele termo? Uma montanha-russa de sentimentos? Às vezes a gente tá com tantos sentimentos que hora você fica, né? Uou, uou. Na montanha-russa de sentimentos. Então sobe, desce, você, né? Não sabe se tá bem, se tá feliz e tal. Então é um termo muito utilizado. E eu vou dar um exemplo da montanha-russa para vocês entenderem o trabalho dessa glândula junto com o sistema nervoso central. Então, primeira coisa, você tá lá no parque, tá lá na fila da montanha-russa, você já viu a montanha-russa. O coração já dá um negocinho, né? Na hora. Aí, você tá na fila. Normalmente, na fila da montanha-russa demora. Então, você tá lá um tempo já já dando aquela adrenalina, né? O olho dilata, porque você vê aquilo, você já fica... através dos impulsos, né, dos estímulos visuais e sonoros, você ouve o pessoal gritando, saindo de lá super feliz, dando risada, porque normalmente as pessoas saem assim. Se não for uma pessoa que, sei lá, que vomite, normalmente as pessoas saem felizes. Então o sistema nervoso central tá vendo, tá ouvindo e tá gerando um estímulo. Olha, acho que eu vou sentir uma emoção. Já começa a te preparar, o coração já começa a acelerar antes, né? Antes de você vai sentar ali na cadeira, você já tá acelerada. Então depois vão vir as reações nervosas.
o sistema nervoso central, vai provocar respostas em glândulas e músculos e áreas do próprio corpo. Normalmente a musculatura fica rígida, você fica meio tensa, você já fica preparada, você já vai se preparando. Já tem todo um processo interno acontecendo, a gente sente isso. O sistema endócrino, ele vai secretar a adrenalina no sangue. As pupilas, né, vão dilatar, os brônquios e os batimentos cardíacos aceleram. Normalmente a gente começa a suar também, né? O suor aumenta, porque o metabolismo, tudo acelera. Então, quando acelera, esquenta, precisa suar. E depois que você foi na montanha-russa, passou por todos esses voos, vai passar uns minutinhos, depois que você saiu, tudo vai voltar ao normal. Então, voltamos para a homeostase. O corpo conseguiu passar por toda essa tensão, de certa forma, e voltar para o estágio inicial. Ou seja, você sobreviveu à montanha-russa, certo? Na próxima aula a gente vai continuar esse tema. Tem mais algumas glândulas, tá? Vou explicar bem sobre diabetes, porque nós vamos entrar na glândula do pâncreas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Pode me mandando, que vocês tiverem dúvidas, o que vocês forem anotando na apostila, tá bom? Quem quiser já ir começando o questionário, no final desse capítulo, pode ir começando. Se não, espere eu terminar para poder fazer, tá bom? Um beijo, obrigada!